Hi pessoas, bem, vou gravar mais um vídeo para o canal Palavras aos Ventos. Bem, gente, eu ia falar sobre Apocalipse, né, como eu tinha falado no vídeo anterior, mas enfim, eu preciso um pouco mais de reflexão sobre o assunto, mas porque existe, enfim, coisas que saem do físico natural para o sobrenatural. Então fica um pouco complicado de deduzir. Então eu vou ter que refletir um pouco mais para falar sobre, não é mesmo? Até mesmo para poder chegar a um entendimento próprio, a uma dedução própria sobre o assunto. Bem, gente, então o que eu decidi falar neste vídeo de hoje é sobre aquelas coisinhas que as pessoas colocam, vem em gerações e gerações e etc, etc. Vou entrar um pouco em termo de religião, tá, gente? Obviamente não vou citar X religião ou X religião para poder, enfim, determinar a questão. Mas existe, vamos colocar no cristianismo mesmo, enfim, nosso Pai Criador e nosso irmão Jesus Cristo. Existem exatamente dois tipos de sistema religioso do cristianismo, do Pai Criador. Os outros não são do cristianismo. Na realidade, são de outros assuntos que eu não vou me atentar sobre a eles. Por quê? Porque a última coisa que eu quero é ocasionar. Enfim, eu não quero gerar caos em confusão e ranger de dentes. Então, não vou me atentar ou a denominações ou a falar sobre as outras, que não é o caso. Que eu não vou falar sobre elas. Enfim, desses dois tipos de sistemas religiosos do cristianismo, um deles foi levado ao povo. Aí depois, com o passar do tempo, o outro também foi levado ao povo por questões de exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora, que é deduções. Simplesmente um ser deduziu que não era daquele jeito, pegou a sua palavra, meteu debaixo do braço e saiu pregando. Significa, mudou todo o sistema. Só que o sistema ainda assim é ligado um ao outro, mesmo que as pessoas até mesmo saibam, mas não liguem ou simplesmente acham que não é interligado. Mas enfim, o que acontece é que um lado, ele é um lado, aquele lado indutivo, aquele que induz você a fazer exatamente o que querem. Na realidade, tem até uma piadinha. Não, uma piadinha, às vezes as pessoas me falam, nossa, eles fazem caçoações do Pai Criador. Gente, uma coisa é você ofender o Pai Criador, tá? Você fazer uma piada imbecil ofendendo o Pai Criador, aí sim, ou uma sátira ofendendo o Pai Criador. Tá certo, mas quando é algo para rir, algo para ser engraçado, por que não fazer? Eu tenho certeza que o pai não deve ligar para isso, porque simplesmente ele vê que o ser humano tem criatividade para poder encontrar alegria, arrancar sorrisos até nas partes mais tristes que estão ali escritas. Enfim, gente, então existe uma certa piada, uma certa sátira que diz que no dia da separação de guia para a humanidade se juntavam os dois lados, os ricos e os pobres. Os pobres estavam se divertindo, pulando, cantando, dançando, e os ricos sentadinho, bonitinho, todo na base da etiqueta, escutando. Questão. Quando acabou a reunião, o lado lá do Pai Criador saíram da sala e deixou dos pobres e os ricos. Aí os pobres não ouviram nada, porque enfim, estavam se divertindo, pulando igual cabritos. Aí eles viraram pro rico e perguntou, então, o que ele falou aí na frente? O rico virou pro pobre e falou, ele disse que vocês têm que nos obedecer e fazer tudo aquilo que nós quisermos e aceitar. Basicamente, os ricos simplesmente aproveitaram do momento nessa sátira aí, dessa história. Enfim, gente, obviamente eu não levei ela ao pé da letra justamente porque é um tantinho quanto ofensivo, então eu não levei ela ao pé da letra, porque senão seria ofensivo. Então,
Tentei fazer o resumo para deixá-la leve. Enfim, gente, basicamente o que funciona é exatamente isso, indução. Uma desses sistemas religiosos, ele faz a indução. Por quê? Porque ele não te induz a ler a palavra. Ele simplesmente coloca a palavra como... Ambos os lados colocam a palavra como um livro literário, um livro educativo. Ah, mas é um livro educativo. Gente, ele é um livro de educativo? Sim, ele é. Mas a parte educativa dele não tem a ver com... como eu vou dizer, para você pegar o livro e simplesmente falar é assim, é assado, eu aprendi, eu li, eu sei tudo, eu sou o like a boss, eu sou o poderosão. Não é para isso, gente. O livro é assim para você lê-lo, aprendê-lo e o fazer como está lá. Como está escrito lá. Mais uma vez, eu peço desculpa, gente, toda vez que eu gravo vídeo eu tuço. Então é para você sim aprender, é sim, mas não o coloque como um livro literário, um livro facultativo, porque ele não é. Então simplesmente uma das partes pega esse livro, transformando ele em uma espécie de livro literário facultativo, e simplesmente ele não faz com que você leia. Por quê? Porque simplesmente se ele disser A, para você será A, porque simplesmente você não pegou para ler. Ou se ele disser que é B, você vai falar, não, isso não era A. Aí ele vai virar para você e falar assim, não, meu irmão, isso é um Novo Testamento. E simplesmente você, tá bom. E você vai, enfim, seguir dessa forma. O outro lado, gente, ele já é um pouco mais para o lado mais do correto, mas ainda prega o sistema templário, o templo de pedra. Então, simplesmente, e sem contar que ainda assim marcam aquilo, o 10% da humanidade como o de César, o dinheiro. Então, também não é vamos dizer, o caminho muito correto, já que eles te cobram para morar no paraíso. Bem, gente, então ambos os lados têm a sua forma de indução. A primeira é mais indutiva, mais para a base do poder. Significa, o poder é o que interessa mais a um lado. O outro que interessa mais é o outro tipo de poder, o poder financeiro, porque, enfim, querem enriquecer. Apenas. Você está falando de tal? Não, estou falando simplesmente de dois lados que eles, ao fim e ao cabo, são as mesmas coisas interligados numa mesma moeda. Cara e coroa são os dois lados da mesma moeda. Enfim, mas então simplesmente se eu pegar e seguir uma dessas coisas eu estou errado? Não, gente. Na realidade, o nosso irmão Jesus Cristo já disse que aonde a palavra do Pai for dita, onde o seu nome for mencionado, ele lá estará. Entende? Mas por que ele lá estará? Porque você é o templo do Pai. E se você é o templo do Pai, ele vai estar em qualquer lugar que você estiver. Então, sim, se você entrar em um templo, ou nos templos denominados igrejas, você estará com o Pai, porque o Pai sempre estará contigo. Porque você é o templo e a morada dele. Então, gente, então sim. Então vocês podem sim procurar, podem até mesmo coisa, mas leem ela. Peguem ela, leem ela, veem vocês por si só, deduzem vocês. Se algo confundir, vocês se perguntam até mesmo para o seu guia, ou aquele que está guiando você. E ele, obviamente, tem que ter a resposta, já que se denominou um guia. E ele, obviamente, provavelmente deve ter. Ou se não tem, vai falar, olha, meu irmão, eu vou procurar e depois eu te falo. Se ele falar isso, cobre, tá, gente? Cobre e fala, olha, você falou que ia me falar, já passou um dia. E você não me falou, mas aí que tá, irmão, só passou um dia. Não, aí que tá, gente. A partir do momento que a palavra do Pai, não, mesmo que passe apenas uma hora, você já tem que ter a resposta, já que ele é o seu guia. Se ele for o seu guia, nem que se passe uma hora, ele terá que ter a resposta para te dar. Então sim, cobre. Mas nós estamos entrando nesta parte
do sistema religioso, simplesmente para, enfim, mostrar a vocês que a indução ela está em tudo, gente. Ela está desde aquela forma de simplesmente virar para você e falar: deixa que eu leio para você, passo informação para você e você apenas escute. Só isso, certo? Esse é um tipo de indução, porque ele simplesmente vai fazer e acontecer aquilo que ele quer e você vai, enfim, acreditar. Mal sabendo você que você está cometendo um dos pecados, que é a preguiça. Você está querendo que o outro faça aquilo que você deveria fazer e é preguiça. E o outro lado já visa um pouco mais o sistema financeiro e simplesmente, se você não dá aquela certa contribuição, você já é um pouco deixado de lado. Ah, não, onde eu faço não é assim, gente. Todo lugar que envolve dinheiro, que você vende a palavra, você está errando. Então, se a partir do momento que você vive, você consome a palavra em termos de alimentação, significa dinheiro, você está errando. Ah, mas espera aí, e eu vou fazer as minhas pregações, as minhas passar a palavra sem ter nada, sem me alimentar, sem ter um teto para dormir? Bem, meu caro, é só você pegar a palavra, ler. Se você quer ser um guia, como o nosso irmão Jesus Cristo foi um pastor que guiava toda a ovelha, toda a humanidade, as ovelhas, já que você se denominou um guia, você sim tem que fazer como nosso irmão Jesus Cristo. Você vai ter que sair por aí andando. E se você ficar ao relento, enfim, é uma consequência que você vai ter que passar por ela, é uma aprovação que você vai ter que passar por ela. Ou se você não ter o que comer num dia, também vai ter que passar por ela. Porque se você escolheu ser um guia, você escolheu sofrer. Você escolheu se opor de tudo que a humanidade possui, tudo aquilo que é físico, para apenas viver da palavra. Significa a palavra é aquilo que te vai dar força, é aquilo que vai te aquecer nos momentos de frio, que vai te alimentar nos momentos de fome. E é ela que vai te alimentar. Por quê? Porque no mundo, gente, não existe só pessoas cruéis e ruins, existem pessoas boas, pessoas que irão alimentar esses então guias. Então, simplesmente, a partir do momento que você vira e fala, dê a sua contribuição para crescer e tal, e tal, e tal, ele está errando e está te induzindo ao erro também, porque ele está te induzindo à preguiça. E se ele te induz à preguiça e você cai nela, você está pecando. Então, é um dos pecados capitais. Então, só pensem nisso, tá, gente? Porque se não fosse um pecado, se não fosse um pecado sério, o Pai não colocaria ele denominado lá. Então, simplesmente, a partir do momento que você cobra pela palavra, você está errando, gente. Não tem por que cobrar por ela. Ela foi dada de graça e ela tem que ser passada gratuitamente. Então, se você se denominou um guia, seja um real guia. Passe a palavra, saia, viaje ao mundo e dependa, sim, do seu próximo, do seu irmão, porque é ele que irá alimentar nos momentos de fraqueza, que vai ser no momento que você vai, como se diria, dar aquela regadinha e falar, não, eu não quero saber mais disso e vou embora. É exatamente neste momento que o seu irmão terá que te ajudar, porque senão você não vai conseguir, porque o único ser humano que encarnado na época que realmente conseguia vencer tamanhas barreiras era o nosso irmão Jesus Cristo. Mas ninguém conseguia vencer essas barreiras. E sim, nós somos seres humanos comuns, vamos chamar assim, e bem fracos. Então, simplesmente nos momentos de fraqueza é justamente o momento que seu irmão terá que te ajudar. Mas se você mesmo assim não ter ajuda e você fraquejar, significa você terá que ir embora e seguir a sua vida. Enfim, vai arrumar um emprego, vai arrumar algo que fazer, algo que se alimentar. Ah, mas eu tenho família. Jesus não tinha, tá, gente? Nosso irmão Jesus Cristo, ele não tinha. Mas por que ele não tinha? Porque enfim, ele foi passado para fazer aquilo, gente. Ele foi passado para trazer a palavra para nós, para com que, enfim, tirar os pecados do mundo, trazendo o templo e a morada do Pai
para o mundo físico, o corpo. E o corpo, o sangue, enfim, o corpo físico, a morada e o templo do Pai. Então, apenas ele foi dito para trazer a palavra, e aí muita gente fala, não tinha, por conta que ele queria se determinar homem santo, que não ia para aqueles lados. Gente, tecnicamente, eu não sei, não existe escritura que diz se o nosso irmão, ele tinha, quando na época da adolescência, ele era, enfim, como todo adolescente, ou se na época da parte adulta dele, ele teve os desejos. Não existe nenhum lugar que explique isso. Então, simplesmente, você não pode nem dizer e nem afirmar, porque você não sabe. Mas a questão dele não possuir uma mulher, filhos, não é por conta de nada que possa, ou de ruim, ou que passe na sua cabeça. Era simplesmente para ele, por conta que ele tinha vindo para passar a palavra e não poderia construir uma família porque eles iam passar necessidade, gente. Significa que eu não posso te levar comigo se você não quiser vir. Se você quiser vir, eu posso te levar comigo. Mas o caminho é tortuoso, o caminho é exausto, ele é faminto. E ele não poderia fazer isso com ninguém. Então, ele não veio para criar e possuir uma família, pois ele já possuía bilhões dela, já que nós somos todos irmãos, então ele possuía uma família gigantesca. Enfim, mas esse não era o propósito dele. Então, se você for um guia e você arrumar alguma companheira ou um companheiro que, enfim, queira ir com você e sabendo que irá passar necessidade, sabendo que pode até mesmo perder a vida, então é este o motivo de não, enfim, ou de, enfim, não possuir uma família, porque isso seria trazer ela para penalidade junto com você. Porque passar a palavra, gente, é um ato incrível, mas se for do jeito correto, será sofrido. Por isso, gente, a pessoa tem uma conectividade maior com o Pai, porque você é o guia dele na Terra. Então, se você se torna guia, você se torna um homem abençoado, muito abençoado por ele, e que você terá 100% da certeza que ao lado dele você vai estar um dia. Então, é exatamente isso que eu queria passar neste vídeo, gente. Tudo aquilo que envolve isso significa que não é certo, porque a palavra ela não foi feita para ser vendida, ela foi feita para ser dada. E a partir do momento que a humanidade usa desculpas para você passar esse então verba, esse então dinheiro, ele está te induzindo a preguiça, porque a desculpa é sempre a mesma, que é para ajudar tal instituição, é para ajudar tal irmão. Só que é você que teria que sair do seu conforto e ajudar tal irmão, ajudar tal instituição, e não eles, você. Então, a partir do momento que ele usa essa desculpa e você cai nessa desculpa, você se torna um preguiçoso. E preguiça é um dos pecados capitais. Enfim, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês entendam e me entendam e não fiquem deduzindo, ele tá falando de tal coisa, ele tá falando de tal coisa. Não, eu estou falando de duas formas de religiões que estão aí no mundo. E que a correta seria a não financeira. Mas e os templos? E os templos, gente? O templo é o seu corpo, a morada é o seu corpo. Enfim, gente, vocês fiquem com Deus. Falou e até a próxima.